Pai, glorifica o Teu nome nessa noite. Glorifica, Senhor, o Teu nome nessa noite. Desculpa, nessa manhã, que eu estou na noite ainda desde ontem. Minha esposa não liberou as crianças, então estou liberando as crianças aqui. Por favor, vamos lá, lindão. Crianças podem descer, vamos lá. Davi estava doido para descer. Crianças e pré-adolescentes, né? Os prés vão descer também, Anne? Só as crianças, então os pré-adolescentes vão ficar. Oi, som. Enquanto eles vão, a gente vai fazer uma oração aqui. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Baixe sua cabeça, deixa eu orar junto com você um segundinho, para a gente começar essa manhã, abrindo essa nova série que Deus trouxe para nós. Tira um pouquinho só do grave, só um pouquinho. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelo Teu Santo Espírito, obrigado porque o Senhor está aqui, porque o Teu Espírito Santo é aquele que nos ensina, o Teu Espírito Santo é aquele que nos conduz. É por conta do Senhor que nessa manhã nós nos reunimos e queremos ver a Tua glória aqui, queremos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos mostre o caminho e que o Senhor libere sobre nós tudo que precisa ser liberado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Se você veio para cá, eu tenho certeza que você veio porque o Senhor te trouxe, o Espírito Santo trouxe você nessa manhã, e nós estamos abrindo uma série nova, e essa série é uma série que de fato tem a ver com desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa capacidade de sonhar, desenvolver as nossas habilidades como filhos de Deus, mas acima de tudo, despertar em nós o propósito de Deus para a gente viver e se desenvolver servindo a humanidade, gerando benefícios como Jesus gerou benefícios enquanto Ele esteve aqui. Essa palavra não é uma palavra para pessoas que querem continuar do mesmo jeito. Essa é uma palavra para pessoas que estão inconformadas, que querem algo mais, que dizem: eu não nasci para passar pela história e não ser lembrado por ela. Essa mensagem é uma mensagem para você que queima algo no seu coração e você diz: não é à toa que eu nasci e existe um propósito maior de Deus para mim. É a palavra que vai desafiar você a sair da inércia de onde você talvez esteja parado hoje e assumir uma postura diante de Deus de dizer: Senhor, de fato, seja o que for, aonde for, a hora que for, diga o que o Senhor quer e eu quero fazer o que agrada o teu coração. Então, se você tem fome e sede de Deus, você veio no lugar certo. Se o seu coração pulsa dentro de você, sacode você por dentro, você está no lugar certo, porque nós não nascemos para passar pela história, nós nascemos para escrever parte da história com a nossa vida, os nossos atos, as nossas ações, o nosso testemunho escreve e marca a história, e quando a gente marca a história, a gente marca a vida de pessoas. Glória a Deus. Homens comuns, que quando dizem Hinene, eles têm um chamado que cresce dentro de si, e esse encargo se torna extraordinário, e essa vida extraordinária torna homens comuns em homens com uma vida excepcional. Eu quero falar nessa manhã para pessoas que sabem que são comuns na sua história, que sabem de onde vieram, e que sabe o que passaram, o que sofreram, o que foi de falta na sua vida. Mas eu quero dizer para você, quando você disse sim para Jesus, você passou a experimentar uma realidade que pessoas comuns não experimentam mais. A sua vida se tornou uma vida com possibilidades excepcionais. Deixa eu ler para você o que eu separei sobre o que é de fato ser excepcional, que é fora do comum, que corre além dos limites do estabelecido, do que é normal, frequente ou corriqueiro, que está muito acima do padrão ou da qualidade normal, é excelente, é brilhante em sua inteligência, em sua ação, em sua paixão, em sua capacidade de servir. Existem várias maneiras de sermos excepcionais, de sermos fora da curva.
Algumas pessoas querem ser excepcionais porque elas têm muita coisa, porque elas acumularam muito dinheiro, porque elas são muito ricas, porque elas têm muitos likes na internet. Mas outras pessoas entendem que a única maneira mesmo, a única maneira real de você ser excepcional é quando a sua vida se torna um instrumento para transformar outra vida, é quando a sua vida se torna um instrumento para livrar pessoas que estão indo para a morte, é quando a sua vida reescreve a história na vida de alguém. Eu sei que eu estou falando para algumas pessoas hoje aqui que estão dizendo no seu coração: eu sou essa pessoa, eu não quero passar pela história, eu não quero ser mais uma. Eu quero sim que o meu nome esteja escrito em lugares, mas não para dizer eu sou alguma coisa, mas dizendo: a sua vida impactou a minha, a sua história transformou a minha. O que você faz pode interferir na história de pessoas. O seu rinene, isso é o seu eis-me aqui a Jesus, pode mudar a vida de muita gente. A sua vida pode se tornar uma vida extremamente excepcional. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13, e aí vai ser a nossa base da mensagem hoje de manhã. Evangelho de Mateus capítulo 13. Nós vamos nos deparar com algumas realidades que precisam ser avaliadas em nós, para entendermos quais são os efeitos de uma vida excepcional. No capítulo 13 você vai ler o versículo 55, a partir do 55 junto comigo. Aleluia! Deixa o Espírito Santo incendiar o seu coração hoje. Diz assim a palavra: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão em sua própria casa. E não fez ali muitos milagres ou maravilhas por causa da incredulidade que estava sobre o povo. Aqui nós temos um cenário de uma pessoa extremamente comum. Isaías traz um relato sobre Jesus. Ele diz assim, que ele não tinha beleza humana. Jesus não era o tipo de pessoa que você passava e olhava e dizia: uau, que homem, que porte, meu Deus, como ele brilha, como ele reluz. Não, ele era extremamente comum, e a Bíblia diz que nele não havia beleza de aparência. É a maneira que Deus trabalha, escondendo tesouros eternos e preciosos em vasos que são de barro. E às vezes esses vasos não expressam o que está dentro por um tempo, porque o Senhor resolveu esconder a sabedoria dentro de pessoas comuns e dentro de pessoas simples. O reino de Deus é comum e o reino de Deus é simples. Então o estereótipo de Jesus era completamente diferente daquilo que se esperava para um grande líder. Então Jesus jamais teria o perfil de se tornar um grande líder, um grande revolucionário, um grande homem. Ele era apenas um homem comum. E nós nos deparamos com um momento anteriormente a esse versículo. Jesus estava conversando com os discípulos sobre o reino de Deus, e ele fala e fala sobre o reino, ele ministra sobre o reino, e ninguém ministrava sobre o reino como Jesus, porque ele não falava de coisa que ele achava, ele falava de algo que ele vivia, que ele carregava dentro de si, era um encargo dentro dele. E tudo que Jesus falava tinha a ver com: sirva o próximo, ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a si mesmo. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a si mesmo. A dinâmica do reino que Jesus pregava não tinha a ver com vamos construir, conquistar para nós, mas vamos construir, conquistar, ser o melhor para que outras pessoas se beneficiem daquilo que está sendo gerado e produzido na nossa vida. Essa era a ideia do reino. Essa é a mensagem central do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Sirva a humanidade com a sua própria vida. Jesus vem trazendo uma lição
para quebrar o que a gente chama de conceitos religiosos. Conceitos religiosos são estruturas de crença, estruturas de entendimento que nos limitam de ir além. São estruturas que nos põem medo e nos põem impedimentos e barreiras. E Jesus veio para quebrar essa estrutura religiosa, mas Ele não veio para quebrar de qualquer maneira. Ele chama discípulos consigo. E nessa conversa, Ele começa a conversar com os discípulos, e aí Ele termina, e tinha ali escribas, tinha ali doutores da lei, todo mundo ouvindo. E Jesus fala assim: acabou a mensagem sobre o reino, podem ir embora, e agora vamos começar uma outra fase. E a Bíblia diz que Ele saiu e entrou numa sinagoga, e diante de doutores da lei, Ele começa a pregar o Evangelho. Diante de doutores da lei, Ele começa a citar as Escrituras. E quando Ele começa a citar as Escrituras, ninguém consegue falar absolutamente nada, porque aquele cara comum, sem beleza aparente, fala de uma maneira diferente, como ninguém falava. Tantos rabinos, tantos mestres discorriam sobre a palavra, e eles falavam com tanta ousadia, com tanto conhecimento, mas ninguém até então tinha falado como Jesus falava, porque Ele não falava pela letra, mas Ele falava pela verdade do Espírito. É a verdade do Espírito que fez com que as pessoas se impressionassem com Jesus. E o ponto começa aqui, porque a mentalidade religiosa, ela sempre vai tentar levar você ao seu passado. A mentalidade religiosa, ela não lida com o que é contemporâneo, isso é, ela não lida com o que é atual, porque lidar com o que é atual traz responsabilidade para que eu seja hoje, para que eu faça hoje, para que eu haja hoje. Então é mais fácil eu pensar sobre o passado, é mais fácil eu olhar para trás e ficar lembrando do meu passado, o que eu era, o que eu tinha, olha o que Deus fazia, olha o que Deus fez, e olhar para o Apocalipse e dizer: vai acontecer, olha o que está vindo. Mas eu não quero um Deus que é Deus do meu passado e Deus do meu futuro, se Ele não for Deus do meu presente. A grande realidade é que Jesus estava dizendo para eles: o Deus que vocês estão servindo é um Deus tradicional, ou um Deus tradicionalista. É um Deus que fez, que agiu, mas não é um Deus que gera vida hoje. Jesus estava mexendo com as estruturas religiosas daqueles líderes, e Ele traz algo fresco, isso é, Ele não traz algo engessado, Ele não traz algo de improviso. O Espírito não improvisa, o Espírito sempre ministra algo novo. Então o Espírito Santo traz para Jesus uma mensagem que estava nas Escrituras, mas eles nunca tinham ouvido. E a primeira coisa que eles fazem, quando não se encaixa no entendimento deles, não é esse o filho de José, o carpinteiro? Religiosos, quando eles não conseguem entender o que você carrega, porque eles olham você pelo seu estereótipo, eles olham você pela sua capacidade natural, eles olham você pelo seu histórico familiar, eles olham para você pelo seu histórico social, eles olham para você por como vai nesse momento a sua história, o seu casamento, as suas finanças. E aí eles começam a dizer: mas como que ele está falando desse jeito? Não é ele filho de José, o carpinteiro? Não é esse cara comum? Nós conhecemos os irmãos dele, estamos aqui junto com eles. Jesus estava dizendo naquele momento: não, eu não sou o filho de José, o carpinteiro. Deixa eu explicar para você sobre isso. Aqueles homens tentaram enclausurar, porque é isso que a religiosidade faz, nos enclausura numa ideia de quem nós fomos, e ela não consegue entender que Deus está agindo hoje, num processo de me transformar em um homem melhor hoje, num processo de semear algo maior no meu coração hoje. Então a religião me faz olhar para trás, para minhas limitações, e ela tenta me enclausurar lá, me limitando ao que eu fiz, me limitando ao que eu cometi, me limitando a como eu vivi. E o Senhor Jesus está sendo claro com eles aqui, numa resposta talvez não explícita, mas Ele está dizendo: não, eu não sou o filho do carpinteiro. Essa pergunta ou essa resposta está sendo respondida de uma outra maneira, mas deixa eu trazer para você a grande realidade.
é que nós olhamos para nós hoje como filhos de Deus, e nós mesmos impomos sobre nós conceitos que nos barram de avançar. Nós mesmos colocamos em nós barreiras para que a gente não seja. Então nós nos prendemos a ideias passadas e nos projetamos sobre promessas futuras, mas a contemporaneidade, isso é, o momento atual, Deus não age, Deus não toca e Ele não tem poder aqui. E Deus está dizendo para você: você não é filho de José o carpinteiro. O seu pai foi apenas um mordomo sobre a sua vida, mas o seu Pai Celeste sonhou com você e deu a você o DNA dele. Sabe o que significa isso? Você não é comum, você é exceção à regra de qualquer coisa comum. Qualquer coisa comum. A minha resposta, certamente, se eu estivesse diante dos religiosos, enquanto eles me perguntavam: você não é o Paulo, o filho da Socorro, que sequer conhece o pai? Nós sabemos da história paupérrima da sua família lá atrás e como os seus tios eram. Não é você esse cara? Não, eu não sou esse cara. Eu fui esse cara, mas o cara que está falando da palavra hoje é outro cara. É um cara que teve um encontro com Jesus e a sua vida foi radicalmente mudada. A sua vida foi radicalmente transformada. Eu sou nova criatura em Jesus. Aleluia. A religião não pode nos limitar. A religião não pode nos parar. E nós não podemos deixar com que a nossa vida seja uma vida mediana, uma vida qualquer. O nosso medo de avançar expõe alguns pontos que Jesus estava expondo aqui. O nosso medo de ser pessoas que transpassam a normalidade expõe algumas coisas que Jesus estava condenando aqui. Jesus estava dizendo algumas mensagens que eu gostaria de explicitar para você. A primeira mensagem é: você precisa ser ousado quando você sabe quem você é, em se levantar e propagar, dizendo: isso eu não sou, mas isso eu sou. Em outras palavras, é mais fácil olhar para você e dizer: você não sabe o seu contexto familiar, o que é que você está tentando falar comigo sobre isso? E você pode dizer: mas eu não estou falando de mim, eu estou falando dele. Eu não estou realizando isso por mim, eu estou realizando isso por ele. Jesus fala mais algo, só se você puder me acompanhar em mais um versículo. No versículo 57 ele diz: escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão em sua própria casa. Essa palavra escandalizavam-se também é traduzida como maravilharam-se. Maravilhavam-se. Agora, não é porque eles se maravilharam ou se maravilhavam sobre Jesus que eles estavam acreditando em Jesus. Muitas vezes as pessoas se maravilham com o que Deus está fazendo na sua vida, mas não quer dizer que elas creiam no que Deus está fazendo na sua vida. E não importa se as pessoas não creem, você precisa saber: existe uma obra do Espírito dentro de você que é feita, construída todos os dias, e não tem a ver com o que começou lá atrás apenas, tem a ver com o novo que está acontecendo hoje, as oportunidades que se renovam hoje. Então Jesus olha para eles com toda franqueza, enquanto eles estão escandalizados, e Jesus fala assim: eu estou aqui e vocês não conseguem reconhecer quem eu sou, e por não reconhecer quem eu sou, vocês não conseguem receber o que eu de fato sou, o que eu de fato carrego e o que eu de fato tenho. Isso é tão poderoso quando nós entendemos, porque se você não souber discernir a pessoa que está do seu lado, atrás de você e na sua frente, você pode estar perdendo a maior oportunidade da sua vida de receber o que essa pessoa carrega. Cada um de nós carregamos algo profundo e grandioso. Eu sou a favor de dizer que Deus nos criou para uma coisa específica, e nessa coisa específica que nós fomos criados, nós somos os únicos que podemos realizar. Qualquer pessoa pode fazer isso, mas ninguém vai fazer como a gente faz. O profeta não tem honra senão na sua própria casa. Então a gente olha ao nosso redor e a gente não sabe discernir as pessoas, porque tem horas que a gente joga no tabuleiro como se fosse a pessoa que está sendo atingido pelos religiosos.
mas outra hora a gente joga como se nós fôssemos religiosos, desacreditando na ideia, no sonho, no projeto, no que Deus está gerando. E a gente olha e fala assim: mas espera aí, não é você aquele menino que veio ali dos 5 conjuntos? E que está dizendo que você agora vai querer ganhar um prêmio Nobel? Que você vai ajudar tantas crianças e tantas pessoas? Você está louco? Coloque-se no seu lugar. Você tem 2 opções: olhar para você e dizer assim: realmente eu sou filho de José o carpinteiro, e realmente eu não sou a pessoa que tem condições de fazer isso. Ou você pode se levantar e dizer: o meu Deus que agiu lá atrás, na vida de tantos homens, continua agindo hoje, e a mesma obra que Ele fez na vida de outros, Ele continua fazendo na minha vida hoje. Então eu me levanto e digo: se eu fosse filho do carpinteiro eu não podia, mas eu não sou filho do carpinteiro, eu sou filho do Deus Altíssimo, que me deu a sua genética e me deu o seu DNA. Tudo muda. Não são as coisas externas que mudam primeiro. Precisa mudar dentro de nós, precisa mudar na nossa mente, precisa mudar no nosso íntimo, no nosso ser, no nosso espírito. Mas tudo começa com reconhecendo as conexões que Deus envia e que Deus coloca ao nosso lado. Você pode estar sentado ao lado do maior cientista de Londrina e não sabe. Você pode estar sentado ao lado do maior influenciador da nação brasileira e não sabe, porque você está dizendo: não é esse o filho do carpinteiro? Você pode estar sentado na frente do maior compositor ou do maior escritor que vai ganhar prêmios Nobel, e não só isso, vai ganhar o best-seller de New York. Você pode estar sentado do lado do maior empresário que vai ajudar o máximo de pessoas que nunca se viu aqui na cidade de Londrina. Mas a gente olha para as pessoas e fala: mas eu conheço ele, todo dia ele está aqui, eu sei como é a história, eu sei os perrengues que esse cara passa, eu sei como é o tipo de vida dele. E o Jesus está dizendo para eles assim: eu não estou preocupado com isso, porque eu já esperava. No meu meio, as pessoas não vão acreditar em mim, porque elas olham para mim baseado em quem eu era. Mas eu estou aqui dizendo: o que eu realizo não é baseado em quem eu era, o que eu realizo é baseado em quem Ele é. É a graça dele sobre mim, é o poder dele sobre mim, é o fluir dele sobre mim, é a capacidade dele sobre mim. Jesus não pode fazer tantos milagres na sua própria cidade, porque lhe faltou fé. Discerniram errado Jesus, não viram o tesouro que ele carregava. E eu quero fazer essa aplicação na sua vida e dizer: quantos de vocês, ao longo da sua jornada, da sua caminhada, tiveram alguns sonhos que você olhou para si e disse: esse sonho é mirabolante demais, isso aqui não pode acontecer, isso aqui não tem como acontecer. Você sequer conseguiu compartilhar com muita gente porque dava medo. Quando você compartilhava, você via o olhar petrificado de alguns assim: cara, que bênção, glória a Deus. Mas parece que eu não recebi um incentivo dizendo: sim, eu acredito em você, sim, eu acredito, vai lá, vai fundo. Porque as pessoas nos discernem por aquilo que elas veem. E a minha pergunta é: você é o que eu estou enxergando agora? O que eu estou vendo corresponde ao que você realmente é? Jesus está nos chamando hoje a entender o efeito de uma vida excepcional. E a vida excepcional, ela nasce no nosso novo nascimento com Jesus, porque Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa trajetória, Ele transforma as nossas vidas. Ser excepcional, que significa ser fora da curva, fora do padrão, fora dos limites naturais. Eu digo para você, não é para uma ou duas pessoas apenas, é para todos aqueles que decidem, é para todos aqueles que se levantam e dizem: se Deus colocou no meu coração esse sonho, esse projeto, vai acontecer e vale a pena. Não importa quanto tempo demore, e não importa o que digam, eu carrego em mim uma verdade viva, e quando eu falo sobre essa verdade, as coisas fluem. Chegou a hora de colocar para fora, chegou a hora de começar a compartilhar esses segredos que nasceram no secreto.
Chegou a hora de começar a conversar a respeito. E não ter medo de não ser aceito, porque vai acontecer. Pessoas não vão aceitar você quando você começar a sair da curva, porque a ideia é: todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que estar no mesmo cercado, no mesmo curral. E o Senhor está dizendo: não, você não nasceu para ser qualquer um, você nasceu para ser excepcional, porque a graça te torna excepcional. Então você decide se você aceita ser o filho do carpinteiro, ou aquele que foi salvo pela obra da cruz, e que hoje carrega algo muito grande dentro de você. A outra coisa que nós encontramos como lição nesse texto de Jesus, é que Ele está dizendo para nós, que a vida excepcional, ou de excepcionalidade de Jesus, não se baseou em acumular para si, e nenhum problema você trabalhar para ter. Na verdade, você tem que ser sábio, você tem que trabalhar, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus inteligência. Você tem que fazer muito dinheiro, sim. Dinheiro não é um problema, o problema é o amor ao dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. O que significa amar ao dinheiro? É quando eu tenho muito, Deus me dá, mas no momento que Ele diz: faz isso, faz aquilo, Senhor, mas não é bem assim. Então preste atenção, quando você é alguém que não tem amor ao dinheiro, você é uma porta aberta, que sempre vai vir recursos. Então o problema não é você ter dinheiro e fazer dinheiro. O problema é você ter a mentalidade errada, amar ao dinheiro, porque o dinheiro é raiz de todos os males. Dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz saúde, dinheiro não traz êxito, dinheiro trabalha aparência. E a gente está entendendo aqui o que Jesus estava falando, e como Ele veio, toda a didática do Pai. O Pai não mandou um cara de aparência, o cara mandou um cara sem aparência. Então Ele está dizendo: você não precisa aparentar melhor do que os outros, porque ser excepcional não quer dizer governar sobre outros, mandando em pessoas, sendo melhor, sendo autoritário, sendo orgulhoso. Não, não. Ser excepcional significa servir ao próximo com uma medida que ninguém ao seu redor está conseguindo servir, mas você carrega uma graça tal que você consegue fazer o que muitos que têm o que você tem não conseguem. O que Jesus estava ensinando para nós aqui sobre excepcionalidade é: você carrega um projeto e um sonho. E eu espero que pelo menos 3 pessoas nessa manhã entendam essa palavra, e vai ser o suficiente para a gente sacudir essa cidade. Eu espero que pelo menos 3 pessoas entendam o que eu estou dizendo, e ao sair daqui, olhe para si e diga: eu não sou o filho do carpinteiro, eu sou o filho do Deus Altíssimo, portanto eu irei e prosperarei, portanto eu farei, e o Senhor me dará êxito, o Senhor será comigo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então tem a ver com você decidir, mas o que eu quero trabalhar com você como conclusão é que ser excepcional, vivendo para si, não escreve história. Ser excepcional pelo que eu tenho, só pelo que eu tenho, pelo que eu carrego de conceito, não livra pessoas de escravidão e de correntes. Winton fez o que Jesus fez, arriscou a sua vida. Jesus deu a sua vida, Winton arriscou a sua vida para salvar 50.000 histórias. E eu te pergunto: do que vale todo o dinheiro, todo aperreio de trabalhar de manhã, de tarde e de noite, e chegar no final da vida, eu fui o único beneficiário, com todo o meu esforço e com a minha própria vida? O Senhor está dizendo: eu farei de você excepcional, e o seu nome sairá em revistas e livros, quando você começar a entender que eu estou chamando você para de fato escrever história. E não é nenhum problema o seu nome estar escrito em revistas e livros. Sabe por quê? Porque a sua história, o seu testemunho de entrega e de vida vai influenciar a outras pessoas. Esse cara não era ninguém, era um homem simples, mas a história dele aqui hoje na minha vida está fazendo com que eu passe para você uma ação que ele fez. O cara já morreu. E
Isso faz mais de 60 anos atrás que aconteceu. Esse cara já morreu, mas o nome dele continua sendo propagado. Só que quando a gente olha para o nome dele, a gente não vê Winton, não é o cara, porque essa ação não é do homem, essa ação é a ação de Deus. A gente diz, Deus levantou um instrumento numa época para salvar pessoas. A minha pergunta é, será que Deus pode olhar para nós hoje como comunidade bíblica Logos e dizer, eu quero levantar você na sua época, no seu tempo, para que você tenha extraordinariamente coisas acima da média, para que você sirva também acima da média? Chegou a hora, igreja, da gente entender que podemos transformar. Chegou a hora da gente compreender que todos nós vamos passar por uma coisa só, chamada morte, se Jesus não voltar. Mas a maneira como eu encaro a morte e a maneira como outra pessoa pode encarar a morte pode ser completamente diferente. Uns podem encarar a morte dizendo assim, ai, se pudesse voltar eu faria. E outros podem encarar a morte e dizer, Senhor, obrigado porque eu fiz. Eu faria mais ainda se eu tivesse como fazer, mas eu sei que eu entreguei tudo que eu podia entregar. E hoje você que carrega um sonho e um projeto de Deus no seu coração, eu gostaria que você depositasse hoje de manhã isso nas mãos do Senhor, e que você pudesse entender. E agora na conclusão eu resumo os efeitos de uma vida excepcional, como a vida de Jesus e como a vida de Winton. Primeiro, vai fazer com que histórias sejam reescritas. Não passe pela vida por passar, marque a vida de alguém. Aonde essa pessoa for, uma vez que ela foi marcada por você, o testemunho de Jesus na sua vida vai continuar sendo propagado através do que Ele fala sobre você. Talvez você nunca seja conhecido por algumas pessoas, mas a sua ação, o seu ato, a sua abnegação, a sua generosidade, a sua oferta será conhecida, e as pessoas saberão sobre você, e você nunca terá tido contato com elas. Então o seu ato de vida excepcional gera um efeito de reescrever a história, de dar rumo. Que nós não precisemos de nenhum exemplo humano. Se tiver, estamos no lucro, mas se não tiver, levante-se e olhe para Deus, porque Jesus não tinha ninguém antes dele que fosse como ele foi, mas os olhos dele estavam em Deus. Se você não tem um pai que olha para você e fala assim, vai que eu acredito em você, não te preocupa, você nasceu de novo, você carrega uma genética diferente, e o teu Pai Celestial olha para você e diz, vai, porque eu acredito em você. Então não espere do homem aquilo que só Deus pode te dar. Levante-se hoje, levante-se na sua fé, no seu ânimo, e diga, eu quero escrever história na vida de muitas pessoas. Esse homem salvou 50 mil. Quantos nós podemos salvar? Esse homem precisou estar num país perseguido. Nós não estamos, nossa cidade é livre. Mas quantas vidas nós podemos salvar em Londrina? Isso é, quantas contas de luz eu posso pagar durante um ano inteiro para famílias pobres, diferentes famílias pobres? Naquele momento mudar o rumo da vida de alguém. Quantas cestas básicas eu posso entregar ao longo do ano e naquele momento mudar a vida de alguém? Que eu não sei se você sabe, se você já passou fome ou não, mas existem provisões que vêm em momentos que faz você se apegar a Deus, que você fala, Senhor da glória, não foi homem, foi o Senhor, não foi um homem, foi o anjo do Senhor que veio aqui. Então atos de generosidade glorificam o nome de Deus. E quando esses atos vêm em momentos específicos, você pode nunca mais entregar uma outra cesta básica para aquela pessoa, mas aquele momento fez com que ela entendesse, Deus cuida de mim. Aí o foco dela muda do governo, o foco dela muda da família, e ela começa a olhar, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. E basta isso, basta o homem olhar para Deus e dizer, Senhor, o pão nosso de cada dia me dá hoje. E as coisas acontecem. Muita história de alguém por um abraço, muita história de alguém por uma palavra.
Mas acima de tudo, mude a história de alguém, porque você carrega algo no seu peito, que embora as pessoas não entendam, é precioso. E embora os seus que estão ao seu redor não consigam discernir você, foi Deus quem colocou aí. Então deixa isso mudar histórias, deixa isso tocar vidas. Deus quer usar a gente para mudar vidas aqui dentro, mas Deus quer usar a gente para mudar vidas lá fora. Nós estávamos ontem à noite, que foi uma noite gloriosa. Uma noite gloriosa. O nível de entrega, as ofertas que vieram aqui. Meu Deus do céu, nós não estamos pedindo dinheiro de ninguém. Mas as pessoas entenderam, nós carregamos um encargo dentro de nós. Nós temos uma causa. Relógios, tênis, anéis, cordões, sapatos, bolsas, dentre outras coisas. Pastor, para que isso? Nós vamos reverter isso tudo para servir pessoas. Foi lançada uma campanha ontem à noite. Não é a campanha das 7 portas da vitória, não. É a campanha, você já é abençoado, agora sirva. Nós vamos levantar pelo menos 1 tonelada de alimento até o dia 20 de dezembro. Porque nós vamos alugar 3 caminhões e nós vamos sair pela cidade. Vamos entregar para órfãos, para viúvas, para crianças carentes, para pessoas que estão em estado paupérrimo. Então não só alimento, mas roupas. Eu tinha um projeto do final do ano, só que a menina viajou, não pôde mais costurar. De fazer, eram 1000 peças de roupas para a gente entregar para 1000 pessoas. Deus vai fazer alguma coisa. Vamos conversar com uma loja de roupa, fazer uma parceria, não sei. A única coisa que eu estou dizendo para você é: enquanto existe vida em nós, o Senhor está dizendo, seja como Jesus foi para a geração dele, seja você na sua geração. Não se preocupe com os religiosos, não se preocupe se não acreditam, não se preocupe se não creem no que você carrega, mas coloque para fora em ações, não em palavra. O Senhor vai prosperar você, o Senhor vai te dar êxito, não para que você seja qualquer um, mas para que você seja alguém de generosidade extrema. Esse é o grande objetivo de prosperarmos. Meu Deus, eu só quero o suficiente, pagar minhas contas, dormir bem, estar em paz, está ótimo. Nós não precisamos de muito, mas tem gente que precisa, então não tem problema. Mas lembra, a sua vida pode contar, a sua vida pode impactar, a sua vida pode transformar. Vamos ficar de pé e eu quero orar com você sobre essa mensagem hoje. Oh, aleluia. Você que tem um sonho e um projeto, e você sabe que as pessoas já olharam para você e disseram: mas eu sei que você é filho do carpinteiro. A sua história eu conheço bem. Cara, não importa o que digam, não importa o que aponte, eu hoje estou dizendo para você, em nome do Senhor Jesus, hoje Ele pode tocar a sua vida e tirar todas as limitações da sua mentalidade, arrancar toda estrutura de fé errada, de crença errada que está te prendendo aí. Seja o que tiver no seu coração, se Deus colocou essa semente, acontecerá para a honra e glória de Jesus. Seja o melhor no que você pode ser. Tem histórias de vidas nessa manhã sendo transformadas, eu não tenho dúvida disso. Tem uma graça de Deus aqui nessa manhã, transformando histórias, relembrando, tirando a poeira da sua mente, dizendo: lembra o que eu te falei lá atrás. Sou todo teu, sou todo teu. Eis-me aqui, Senhor, meu Deus. Só diz para Ele: eis-me aqui, Senhor. Filho servirei. Só diz para Ele: estou aqui, Senhor. Que queres eu farei. A quem enviarei, diz o Senhor. Todo teu. Quem há de ir por Sou nós? todo teu. Será que o Senhor pode encontrar corações? Será que o Senhor pode encontrar corações nessa manhã? O teu servo
Que a sua inteligência seja excepcional para a glória de Deus. Que a sua capacidade de fazer dinheiro seja excepcional para a glória de Deus. Que a sua capacidade de comunicação seja excepcional para a glória de Deus. Que essa habilidade única seja excepcional para a glória de Deus. Dá-nos as nações, Senhor. Dá-nos os recursos, Senhor. Para que possamos servir a humanidade. Queremos servir, Senhor. Ajude-nos a ser servos como Jesus foi servo. Teu servo eu serei. Ajude-nos a ser servos, Senhor, como Jesus foi servo. Queres eu farei. Sou todo teu. Sou